O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 12 de março, mais uma vez entrando na casa de vocês, agradecendo pela carinhosa e generosa audiência e sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa sociedade, aqui da nossa região. Essa noite eu vou conversar com vocês com um tema que é pouco comum no programa, pois envolve, de certa forma, a área médica, normalmente coberta aqui na telinha da Zoom pelo programa Muito Mais Saúde. Na verdade, nós conversaremos com a ASPA, Associação Síndrome Parkinsoniana Nova Friburgo, que, conforme indica o nome, tem a ver com a doença de Parkinson. Considerando que, apesar de ser considerada a segunda doença neurodegenerativa progressiva mais frequente no mundo, ficando atrás apenas do Alzheimer, a doença de Parkinson ainda é muito pouco conhecida. Isso aí eu percebi em conversa com telespectadores antes do programa e até mesmo por mim mesmo, que sou uma pessoa que procura me informar e conheço muito pouco. É muito pouco conhecido pela grande maioria. E pior das vezes, os seus portadores muitas vezes são estigmatizados e até casos de preconceito na sociedade. Sendo assim, não só a doença de Parkinson, mas principalmente conhecer mais de perto uma associação que lida diretamente com ela, considero que é um tema relevante para o Pensando Nova Friburgo. Enfim, é um tema de utilidade pública. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Vamos conhecer a ASPA, Associação Síndrome Parkinsoniana Nova Friburgo, e de que forma ela contribui para melhor informar sobre a doença de Parkinson. Mas antes eu quero conversar com você sobre dois assuntos. O primeiro, há pouco menos de um mês, o Pensando recebeu a Casa Madre Roseli, estando presente sua diretora-presidente, Maibi Carichiato Frossá. Na ocasião, ela falou sobre as dificuldades financeiras que a casa vinha sofrendo por conta da pandemia e que os seus diretores estavam tendo que se virar para conseguir vencer as despesas, claro, contando com o imprescindível auxílio da sociedade friburguense, notadamente de empresários. E conforme mensagem via WhatsApp que recebi da Maibi essa semana, todos nós poderemos ajudar a Casa Madre Roseli ainda a saborear deliciosas cervejas friburguenses. Eu vou ler na íntegra a mensagem que recebi dela. Campanha Doação de Páscoa. Precisamos adquirir uma Smart TV para termos mais recursos em atender melhor as meninas acolhidas no retorno à instituição. Podemos contar com você? Cada doação no valor de R$20 até o dia 17 de abril próximo dará direito a um número para o sorteio virtual no dia 18/4. As doações quem quiser doar, entra no site da Casa Madre Roseli. Depois você coloca várias vezes aí o site da Casa Madre Roseli, tá? O Marconi, isso aí, bota de vez em quando. Entra no site da Casa Madre Roseli, lá estará instruções como fazer a doação e como será o sorteio. Os brindes, são 4 brindes a serem sorteados, foram doados por parceiros da casa. É um kit da cervejaria Angel Endeavor. Eu, como sou notoriamente conhecido por ser um apreciador dessas cervejas diferentes, conheço muito a Angel Endeavor, é uma ótima cerveja friburguense. A Capitão Bock também é uma ótima cerveja, é um kit também de cervejaria Capitão Bock. Um da cervejaria Pontal, que também tem ótima cerveja, e outro da cervejaria Alpendorf. Eu já bebi e bebo das 4 cervejas e posso afirmar que são saborosas. Ou seja, quem contribuir com apenas R$20 vai e conseguir ser sorteado, vai ganhar cervejas ótimas, que vale a pena. Enfim, desde já a Casa Madre Roseli agradece o apoio das cervejarias locais que estão possibilitando esse sorteio, tá bom? Entre aí no site da Casa Madre Roseli e vocês terão mais informações. Eu acho legal o apoio da cervejaria friburguense à Casa Madre Roseli.
Devils, Capitão Bock, Cervejaria Pontal e Cervejaria Alpendorf, tá ok? Agora, o segundo, a conversa que eu quero fazer é um registro que eu faço com satisfação sobre uma medida tomada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Wellington Moreira, medida essa que já deveria ter sido tomada há muito tempo. A identificação dos veículos oficiais da Câmara Municipal via adesivação. Há muito tempo que nós cobramos isso, a sociedade. Não dá para você ver vereadores andando em carro público e ninguém sabe que o carro é da Câmara. Agora não, agora tem um adesivo. Eu vou ler na íntegra, em homenagem a essa medida do presidente da Câmara, uma matéria que foi publicada no site da Câmara. Eu copiei na íntegra. Diz o seguinte a matéria: carros oficiais da Câmara recebem adesivo. O presidente da Câmara identifica a frota da casa e, a partir desta terça-feira, dia 9 de março, ou seja, já passada, cada veículo vai trafegar com o brasão da cidade nas portas. A medida sempre foi uma bandeira do presidente vereador Wellington Moreira e mantém a nossa gestão no rumo da transparência. A ação visa moralizar o uso dos carros oficiais, tornando mais fácil a fiscalização por parte de qualquer cidadão. Abre aspas para as palavras do presidente. Com essa identificação, todos saberão onde e quando os carros trafegam, coibindo o uso para outros fins que não os previstos pela legislação. O cidadão paga seu imposto e tem o direito de saber como o dinheiro público está sendo usado, disse Wellington Moreira. O presidente afirmou ainda que não comprará carros novos, pois a época não permite que um poder público gaste além do que é necessário. O momento exige outras prioridades. Os carros oficiais seguem parados no pátio da casa, só sendo liberados depois de passarem por rigorosa revisão. Não renovar a frota, não renovar a frota não será a única economia. Com mais uma medida de redução de custo, o presidente determinou que cada veículo será usado por 2 gabinetes, ou seja, um veículo vai ter que atender 2 gabinetes. Abre aspas para as palavras dele. A Câmara precisa ser olhada pelo cidadão com respeito, só vamos conseguir isso promovendo ações positivas que serão apoiadas por todos os friburguenses, finalizou o presidente. Presidente, está muito certo. Eu sempre falo, a escada se varre de cima para baixo. E no município, o prefeito e o presidente da Câmara têm que dar exemplo. Foi por isso que alguns programas atrás eu disse aqui sobre a liturgia do seu cargo, o cargo de presidente da casa. E hoje eu estou fazendo essa homenagem à sua decisão, porque você faz jus ao cargo quando toma uma medida desta. Estamos entendidos? Quando eu faço a crítica, porque eu acho que tem alguma coisa errada. E quando eu vejo que tem algo positivo, porque isso há muito tempo o Pensando vem cobrando isso e alguns vereadores vêm cobrando. Eu lembro que o vereador Zezinho do Caminhão sempre teve aqui no programa, cobrou essa ação. Então, fica aí esse registro positivo do presidente da Câmara, Wellington Moreira, em adesivar os carros da Câmara Municipal. Você viu um carro na Câmara com brasão da cidade na porta, sabe que tem um vereador ali dentro daquele carro, ou ele está fazendo um serviço para a Câmara Municipal. Dito isto, vamos ao tema da noite. Vamos conhecer a ASPA, Associação Síndrome Parkinsoniana Nova Friburgo, e de que forma ela contribui para melhor informar sobre a doença. Antes, cabe um reparo. Para a gente conhecer a sua associação, nós vamos ter que falar um pouco sobre a doença de Parkinson. E eu não sou médico, e o convidado também não é médico, mas ele é paciente. E ele vem aqui na condição de cofundador da associação, que é Roberto Elbring, a quem eu agradeço, mas fica esse reparo, que nós vamos falar aqui não é uma fundamentação médica. Ele vai dar algumas explicações, porque eu observo que a maioria das pessoas desconhece sobre a doença, e isso acaba levando até a casos de estigma na família e mesmo preconceito das pessoas que vê um paciente, às vezes, e com alguns sintomas. Fica bem claro para vocês isso. Ele está aqui, eu estou aqui na condição de apresentador, não sou médico, eu sou engenheiro e jornalista metido a besta, e o cofundador da ASPA, que é o Roberto Elbring, que ele teve aqui recentemente, que ele é o presidente do LAJ, do Lar Abrigo Amor a Jesus, ele está aqui na condição de paciente, vai falar, porque ele conhece a doença por ser um paciente, mas ninguém aqui está falando na condição de médico, está combinado? Agradeço a sua presença, Roberto, boa noite.
Boa noite. Eu agradeço também o convite e a oportunidade de poder falar assim, alguma coisa dessa proposta que nós temos a respeito do Parkinson. Eu queria começar contando uma história. Um sábio e o seu discípulo, eles iam pelo campo e chegaram num terreno muito bonito e tinha lá uma choupana lá no fundo do terreno e eles foram até lá para pedir água e se interessaram de saber como vivia aquelas pessoas lá que moravam naquela casa. Aí eles disseram que tinha uma vaquinha e a vaquinha é que dava o sustento para eles. Eles bebiam leite, faziam manteiga, queijo, o que sobrava eles vendiam e viviam felizes com a vaquinha. Mas não tinha nada no terreno, só aquela choupana bem humilde e mato. Aí, quando o sábio e o assistente saíram de lá, o sábio falou assim, pega a vaquinha e joga lá naquele precipício. Aí o assistente falou assim, como? É o único meio de sustento. Pega a vaquinha e joga lá no precipício. O assistente jogou a vaquinha no precipício. E muitos anos depois, eles passaram por lá outra vez, e o assistente quis ver, né, como estava. Terreno lindo, todo cultivado, com máquinas agrícolas e tudo. E uma casa fenomenal. Ele pensou assim, caramba, o pessoal teve que vender a casa, né? Aí chegou lá, perguntou, e o pessoal que morava aqui? Não, somos nós. Aí, mas o que aconteceu? Ah, ainda bem que aconteceu. A nossa vaquinha, coitada, ela caiu no precipício e morreu. E aí nós resolvemos, então, pedir ajuda aos vizinhos e tal. E esse é o resultado que a gente começou a construir, trabalhar e tudo. Então, a moral da história é o seguinte, a gente não deve nem pode se acomodar nas situações. Então, quando existe um revés na nossa vida, em vez da gente sentar e chorar, a gente deve, ou deveria, usar aquele revés como instrumento de mudança da nossa vida, né? Eu digo isso porque há uns 4 anos atrás, por insistência da família, fui fazer vários exames e o médico constatou que possivelmente eu teria Parkinson. Por que possivelmente? O diagnóstico é muito complicado, não é conclusivo. Normalmente, olhando a minha pesquisa, foi na internet, e na internet se diz que normalmente leva pelo menos 5 anos para poder afirmar que a pessoa tenha Parkinson. Então, mas, pelo menos, com o início do tratamento, usando remédio, diminuíram e depois pararam os sintomas mais evidentes do Parkinson, que é o tremor da mão, no meu caso é o braço esquerdo. E eu fiquei pensando que Nova Friburgo tem uma quantidade de idosos muito grande. Eu faço 70 anos esse ano, e a partir dos 60, o índice de Parkinson é bastante frequente. São 2% da população que podem ter Parkinson, dos adultos com mais de 60 anos. É um percentual bem grande, né? Então eu fiquei imaginando assim, mas em Nova Friburgo, será que tem médico para diagnosticar tanta gente com Parkinson? Porque nós temos o quê? 200 mil, mais ou menos, né? 200 mil habitantes. Mas o índice de idosos é muito grande, porque o pessoal se aposenta no Rio de Janeiro e vem para Friburgo, né? Porque é um lugar mais tranquilo, mais aprazível. Então, o índice de idosos com mais de 60 deve ser maior do que no Rio de Janeiro, proporcionalmente. Então, eu fiquei pensando a respeito disso. E o Parkinson é uma doença muito democrática. Ela não escolhe quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro. Qualquer uma pessoa pode ter o Parkinson. Não existe até hoje um fundamento médico que possa dizer, isso tudo pesquisado na internet, que possa te dizer assim,
você tem propensão a ter Parkinson ou não tem propensão. Não é necessariamente hereditário. Ou seja, não necessariamente não tem nada a ver com a genética? Tem a ver com a genética, mas em outro sentido. Mas depois a gente pode até tocar nesse assunto. Eu acho, a gente não quer ou não, a gente tem que falar um pouco né, sobre a doença em si. E você como já disse, pesquisou. Essa doença ela é conhecida já há muito tempo, a doença... O Parkinson é o sobrenome do médico inglês, ou cientista inglês, que constatou a existência dessa doença de Parkinson, que antigamente era chamada de mal de Parkinson. E não hoje tem tanto tempo assim não, porque eu lembro quando eu era jovem, as pessoas falavam mal de Parkinson. E hoje em dia se fala DP ou doença de Parkinson. Isso. E o Parkinson, ele acho que foi no século XIX ainda. Ou seja, então tem bastante tempo que ela já é diagnosticada. Já. O remédio mais comum para o Parkinson, que é o levodopa, o princípio ativo já existe há mais de 50 anos. Você falou de uma coisa interessante, né? Eu perguntei se era genética, você falou que... Não necessariamente. Não necessariamente. Existe alguma informação que fatores ambientais podem provocar? Fatores ambientais podem provocar. E isso é um outro agravante para Nova Friburgo, porque já foi comprovado em estudos nos Estados Unidos que os agrotóxicos, eles tendem a provocar esse problema de Parkinson. E aqui a gente tem muito uso de agrotóxicos, principalmente na região aqui de Campo do Coelho. Justamente. Então é um fator que aumenta essa proporção que é normal no mundo todo, mas que talvez em Friburgo e mediações por causa dos agrotóxicos seja maior do que o normal. Conheço casos de pessoas, agricultores que têm o mal de Parkinson. Você falou que ela é democrática, mas ela é democrática também no sentido de gênero, homens e mulheres? Não. Por incrível que pareça, as mulheres são menos suscetíveis ao Parkinson. São raros os casos de mulheres com Parkinson. Conheço casos, inclusive num dos médicos que eu ia, conheci um caso de uma senhora que ia lá com Parkinson, mas é muito raro. Os homens estão mais... predominantemente masculino. Masculino, ou seja, ela é uma doença neurodegenerativa. A palavra também difícil falar, progressiva. Ou seja, ela atinge o cérebro pouco a pouco, né? Mas pelo jeito continuamente, né? Devagarzinho, mas vai fundo, né? Sendo muita gente fala que é uma doença de idosos. Você já disse. Agora, é isso mesmo? Ela ataca só idosos ou ela começa cedo e os sintomas que são demorados a serem detectados e quando se detecta a pessoa já está um idoso? Isso é assim? Porque de repente fica a impressão, o jovem não tem que se preocupar com isso. Ou ela é tão lenta, né, para os principais sintomas aparecerem. Como é que é isso? Então, o que acontece? A gente pode pensar no iceberg. O iceberg, aquela parte que a gente vê, é mais ou menos 1/3 do total do iceberg, né? O resto fica dentro d'água. E a doença de Parkinson é mais ou menos isso, porque quando começam a aparecer os sintomas, tá? É porque a gente já está com Parkinson há uns 20 anos, por aí, se não mais. Então, é como você disse, a gente só vê na idade porque todo o organismo físico começa a se deteriorar, né? Isso. Então, enquanto a gente é jovem, e dependendo do tipo de vida que a gente leva, eu, por exemplo, os meus sintomas são muito sutis. E por um motivo que eu imagino que seja, porque eu me exercito, faço exercícios físicos desde os meus 20, 21 anos e nunca parei. Então, o exercício físico é importantíssimo para quem tem Parkinson. Depois a gente ainda vai falar a respeito disso. Mas o que é o Parkinson, em princípio, cientificamente? Ele é
a destruição dos receptores no cérebro que fazem justamente a ligação para o sistema nervoso. Seriam os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles morrem e são as únicas células do corpo humano que não têm produção. Eles não são repostos. Mas, Modesto, são milhões de células. Então, não é devagar, mas é muita coisa para destruir. Entendeu? E a doença, o progresso é esse. Começa a manifestar a parte física, e eu me lembro que quando, vamos dizer assim, foi constatado, por eu ter tomado o levodopa, diminuiu o tremor e facilitou várias coisas, as minhas filhas ficaram assim meio entristecidas. Eu falei com elas, olha, eu não vou sofrer, porque eu não vou saber. Porque o levodopa, ele diminui o ritmo da destruição dos receptores. Não interrompe. Diminui muito, mas continua destruindo. E aí o que vai acontecer? Em algum futuro próximo, eu não vou mais conseguir ficar sozinho, porque eu não vou saber o caminho de casa, não vou reconhecer as pessoas. E outros sintomas que também não são assim, feito receita de bolo. Ah, se tiver isso, vai acontecer aquilo. São sintomas que para cada pessoa são diferentes. Mas, de maneira geral, eu não vou mais saber o que está acontecendo comigo. E isso, para a família, é uma coisa triste, né? Você tem o seu pai, que você conviveu durante anos, e, de repente, o seu pai não sabe mais quem você é. Agora, você já disse... tem uma questão aí que é do diagnóstico, né? Nós conversamos, até a mensagem que você me mandou, pelo que você me disse, não existe, por exemplo, exames que determinem. Não, faz esse exame de imagem que vai detectar que a pessoa tem Parkinson. Esses sintomas são complicados? Quais são os principais? Por exemplo, você falou que tem 4 anos. Quais foram os principais sintomas que levaram os médicos a falar, olha, você, como você diz, presumidamente tem Parkinson? Então, o médico que a gente consulta é o neurologista. Mas não basta ser neurologista, ele tem que ser especialista em Parkinson. E é possível, porque, vamos dizer assim, pacientes, teoricamente, tem muitos, né? Mas daqui a que a gente vá chegar num neurologista especialista, talvez leve 10 anos. Nós temos colegas que fazem parte e que nós juntos resolvemos tomar essa iniciativa, que é um médico que ele sentia muitas dores no braço, propôs que ele operasse porque provavelmente era algum problema no ombro, alguma coisa assim. E ele foi procurar antes um outro médico, e o médico perguntou a ele, fez várias perguntas, falou assim, você deveria ir no neurologista. O neurologista falou assim, presumivelmente você tem Parkinson, mas vamos tratar. Assim que ele começou a tomar o levodopa, em poucos meses a dor parou. Isso por quê? Justamente por essa interrupção dessa comunicação, a musculatura do Parkinson fica tensa constantemente. Se eu não fizesse ginástica 2 vezes por semana, bem específica, para as escápulas, eu já estava todo curvado, porque é uma tensão. Tem dias que é muita dor. Ou seja, pelo que você está me falando, não basta você ser acompanhado só por um neurologista. Você precisa de outros profissionais. Porque, pelo que nós conversamos, você disse também, por exemplo, que entra na parte emocional, depressiva. Ou seja, então, quem tem Parkinson, no fundo, tem que ser acompanhado por vários profissionais. Na verdade, é assim, a gente não imagina inicialmente que a gente vai ter que ir no neurologista. Então, o que precisa é o médico, por exemplo, o clínico geral, ou o psiquiatra, que a gente vai procurar ou por dores no corpo,
ou por depressão, que ele tenha a percepção, ou talvez a malícia, de imaginar que poderia ser Parkinson. Porque um outro companheiro que faz parte, ele teve uma depressão profunda. E se a gente estuda na internet, a depressão é uma característica do Parkinson. Justamente por causa dessa destruição dos receptores, há a possibilidade muito grande de depressão. Você está falando algo que me inquieta, né? Porque, pelo que você está me dizendo, não é uma doença fácil de ser diagnosticada. Então, pode ser que muita gente hoje seja portadora, não tenha a mínima ideia, esteja recebendo um tratamento por uma outra doença que ele nem tem. Por exemplo, se você fala na parte muscular, pode estar recebendo um tratamento de um ortopedista ou de ou que está com inflamação muscular, que a pessoa não melhora, toma remédio não melhora, porque o problema não tem nada a ver com a medicação. Quer dizer, é um negócio complicado isso. Eu vou te mostrar um negócio que parece uma bobagem. Olha só. Tá vendo o meu dedão? Uhum. Eu não consigo botar ele reto. Isso é uma característica do parkinsoniano. Isso é a tensão da musculatura. Você não consegue fazer isso? Não consigo de jeito nenhum. Se eu dobrar assim, talvez sim. Mas o meu dedão está sempre assim. Ó. Eu estou sempre pedindo carona. O que acontece? É muito difícil. E então, uma das, vamos dizer assim, não é proposta, mas ideias, ou talvez sugestões à sociedade, seria justamente um pouquinho de malícia nesses exames que a gente faz para ver se, será que não poderia ser o Parkinson? Porque o que acontece? Por baixo, nós deveríamos ter, em Friburgo, entre 2 e 4 mil pacientes de Parkinson. Ou seja, é um número muito grande. Não existe médico que dê conta a essa quantidade de pacientes. Então, a gente percebe, estatisticamente, que alguma coisa está escondida aí em algum lugar, né? Por isso que é da importância do programa e da importância da entidade de vocês. Justamente. A gente vai para um rápido intervalo, que a 2 minutos nós voltamos. Estude na melhor escola técnica e garanta a sua vaga no mercado de trabalho. Com 15 anos de tradição, o Centena oferece o melhor curso técnico de enfermagem, radiologia, análises clínicas, instrumentação cirúrgica, segurança do trabalho. São mais de 21 cursos para você. Contamos com a excelente infraestrutura, estágio garantido nas melhores empresas, laboratórios modernos e professores qualificados. Estude na escola que mais emprega profissionais. Vem pro Centena! Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho. Depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos conversando hoje com o Roberto Elbring, que é cofundador da ASPA, e estamos falando sobre a doença de Parkinson. Marconinha, aqueles nossos dados do latte que você costuma botar na telinha, vamos botar.
Isso. Desde que você esteve aqui, todo o programa sai. A gente coloca constantemente as contas do Laje para quem quiser colaborar. A gente agradece. Tá. Colocou no primeiro bloco também. Eu vi que colocou. O Itaú agora nós fizemos um Pix. É o Pix. É o número do CNPJ do Laje. Isso. Tá ali. É o Pix, tá ali o CNPJ é por causa disso, que é importante. O número do CNPJ é o Pix agora. Isso. Então facilita, porque se você quiser transferir de um banco para o outro, não paga mais despesa. Não paga nada. Agora, você está falando, é uma doença que não existe cura. Não. Você pode retardar ou diminuir os sintomas incômodos. Isso pode, né? Você mesmo fala, pô, você está tomando essa medicação, faz atividade física. Agora, você leu alguma coisa? Existe alguma medida preventiva para se evitar essa doença ou não se conhece? Atualmente, eu estou me consultando com um médico que, em termos de Brasil, é um dos grandes especialistas. Porque o que acontece? Eu procurei médicos aqui em Friburgo que, inclusive, me perguntaram, você tem certeza que tem Parkinson? Eu era paciente. E o que acontece? Há uma desinformação. E esse especialista é lá em Belo Horizonte. E ele participa de seminários no Brasil, no mundo todo. Ele é médico, mas ele é mais um cientista, né? E ele até hoje nunca afirmou categoricamente você tem Parkinson, mas pelo acompanhamento que ele faz, os reflexos, a escrita, uma característica do parkinsoniano é que a escrita vai diminuindo. Eu passei agora muito tempo sem assinar nada, porque a gente hoje em dia não precisa assinar cheque nem nada, né? Indo lá para o Laje, eu sou o presidente, eu tenho que assinar tudo, né? Eu estou apanhando para fazer a minha assinatura, porque eu não tenho mais essa habilidade. As habilidades, elas vão diminuindo, entendeu? Eu quero fazer, eu sei como fazer, mas eu não tenho mais a habilidade. Então, a questão toda é assim, essa deteriorização do organismo físico, ela vai acontecendo porque essas sinapses vão sendo destruídas. O levodopa que eu tomo diminui o ritmo da destruição, mas não impede. Então, devagarzinho, o organismo vai sentindo mais dificuldade. Outra característica, eu falei a respeito da tensão nas escápulas, né, no omoplata. A outra característica muito grande, e o primeiro médico que eu fui fez esse teste, é que o parkinsoniano, que tem uma situação mais grave, não é o meu caso ainda, ele não anda mais, ele tropeça. Ele não é capaz de levantar a perna para andar. Ele vai caindo para frente e, de repente, ele tropeça, aí sai andando. Isso é uma característica do parkinsoniano. Ele não consegue mais andar direito. E um dos companheiros, ele tem esse problema, funciona assim, e ele, inclusive, tem dificuldades de caminhar numa perna. Então, veja só, eu tenho hérnia de disco e tenho problema no nervo ciático da perna esquerda. Mas as dores que eu sentia, às vezes, eram incríveis. Mas acontece que o parkinsoniano ele fica com toda a bacia, toda a cintura travada, então não consegue andar. Então, possivelmente, uma grande parte dessas dores que eu pensava que era do nervo ciático... tem a ver com Parkinson. E tratava o nervo ciático. É isso aí. Tomava, às vezes, injeção para dor no nervo ciático, aquelas injeções brabas mesmo. A base era como tomar um copo d'água, não diminuía a dor. A base de corticoide, por aí vai. Não. Agora, tem uma questão que eu estou falando que a gente observa. A sociedade, eu falei com você um exemplo clássico que aconteceu quando eu era criança. Nós tínhamos eu morava ali pelo Paissandu e tinha um senhor que ele tinha os tremores. E a gente tinha medo dele. E a gente sabe que a sociedade parece que
por não conhecer a doença, eu não sei se eu posso dizer que é um preconceito contra o doente. Eu acho que é um estigma. É um estigma, né? Mas a sociedade olha assim, eu não sei se... De lado. Olha de lado, tipo o seguinte... É verdade. Fica parecendo que a pessoa está vindo com uma doença contagiosa que não é. Isso é assim mesmo? Veja só, você falou comigo que só poderia vir eu para o programa por causa do distanciamento. Da pandemia, do distanciamento. Mas mesmo que pudessem vir os outros companheiros, eles não viriam. Eu sou aposentado, levo uma vida tranquila, não tenho, assim, vamos dizer assim, problema de ter que trabalhar ainda, ou tenho uma profissão que se estende por mais tempo. Então, para mim, tanto faz se as pessoas saibam que eu tenho Parkinson ou não. Mas muitos dos companheiros não querem que saiba que tem Parkinson. Eles não revelam a mais do que o círculo bem íntimo da família. Por causa de problema que você souber que tem... porque eles ainda exercem... improdutivo, não vai dar trabalho. Eles exercem a profissão e têm medo que as pessoas estigmatizem e aí eles não vão poder mais exercer a profissão. Então, é um problema muito grande. O desconhecimento da doença causa isso, porque, veja, eu aparentemente não tenho nada. Não, eu soube que você... quando você falou comigo, quando esteve aqui para falar sobre o programa do Laje, você falou que gostaria de falar sobre o assunto, eu fiquei me perguntando qual será o interesse do Roberto em falar. Eu pensei, no primeiro momento, que você talvez tivesse alguém na família que fosse portador. Mas eu não sabia que era você. Tanto é que você viu, eu não consegui observar esses sintomas que você está dizendo. Uhum. Tá? Em verdade, eu soube que você é portador da doença hoje, que você antes falou comigo que era cofundador. E cofundador você pode fundar uma associação para... Sem ser, né? Sem ser. Hoje você me disse que é cofundador de uma associação que é para trabalhar com pessoas que são portadoras dessa doença. Mas a gente sabe, você mesmo falou que é um estigma, então é menos um preconceito e mais um estigma. Hoje pode ser. No passado eu estou falando que as pessoas olhavam quem tinha Parkinson com um olhar assim, tipo... E eu estou falando, nós éramos crianças e tínhamos medo. E você não tinha ninguém para falar que o Parkinson não é contagioso, que o cara não fica maluco, não fica nada. Uhum. Ela vai debilitando a pessoa. Isso. Né? Física e mentalmente. Então, isso é Agora, aí tem outra questão. A importância da família nessa hora. Muito importante. Porque você mesmo diz, é uma doença que vai sendo progressiva e a participação da família tem que ser cada vez mais ativa em relação ao seu paciente, de chegar ao ponto, como você diz, de não se preocupar porque você não vai saber dos problemas que você pode causar. E aí a pergunta, será que esse mundo de hoje, em que as famílias estão cada vez, principalmente marido e mulher, trabalham, tem poucos filhos, a gente nota também uma falta de empatia em muita gente. Como é que o Brasil está se tornando um país cada vez, como o Brasil, o mundo todo, né, um país cada vez mais de idosos, né? Como é que você imagina que as famílias vão lidar? Como é que os portadores da doença de Parkinson vão ser atendidos? Então, aí é que parte a ideia inicial da nossa associação, entendeu? Por eu ver a doença, que no meu caso não é, vamos dizer assim, o grau maior, por enquanto, pelo menos, e espero que demore bastante para chegar nesse grau maior, eu acho que é uma oportunidade para eu procurar ajudar as pessoas a entender e a assistência, porque tem muitas pessoas que não têm recurso financeiro e têm Parkinson. E elas têm que escolher, ou elas comem ou compram remédio para o Parkinson. Apesar do remédio constar na farmácia popular e sair praticamente de graça, tá?
Mas elas têm que ter uma receita médica. E se eles vão no médico para pagar R$500? É porque eu estou falando, como é difícil, tem que ser um especialista, né? Um neurologista, né? Primeiro, você procurar aqui em Friburgo, eu não sei nem se a rede pública tem. Eu desconheço, mas Pois é, eu, sinceramente, não procurei a rede pública. Ou seja, para ele conseguir essa medicação, ele precisa de uma receita. Isso. Então, ele tem que ter contato com o médico. Isso. E a gente sabe se para você conseguir na rede pública hoje, a não ser na situação de emergência, né? Em emergência, o Raul Sertã, a UPA, acaba atendendo de um jeito ou do outro, atende. Mas a rede ambulatorial é difícil para qualquer doença que necessita de um especialista. Então, eu fico imaginando como deve ser difícil para um portador. Primeiro é diagnosticar uma pessoa que sem recurso, que vive de um salário mínimo ou menos. Primeiro, ter o teu diagnóstico. E segundo, chegar ao médico, né? Para conseguir essa medicação. Eu não sei se ela é muito cara comprada nas farmácias. Não, vamos dizer assim, em termos de remédio, hoje em dia, na farmácia popular, é um remédio na farmácia popular, tá? Mas com receita. É um remédio barato. Mas se você for comprar sem receita, é vendido. Porque não é um remédio que a receita fica retida. Não, tarja preta não. Não fica retida. Tanto que com uma receita você pode comprar durante 6 meses. Isso. Você compra a sua dose mensal, você tem aquela receita para 6 meses. A farmácia eu compro, né? Na farmácia popular. Porque, não é que porque eu tenha recurso que eu vou deixar de usar o trabalho, o serviço que existe, né? E eu compro, mas depois de 6 meses eu tenho que voltar ao médico para ele me dar outra receita. Isso é complicado. Mas você acha que as famílias estão preparadas para lidar com a doença? Você conhece lá no meio de vocês alguém que já esteja numa situação em que está dando mais trabalho à família? Ou seja, será que as famílias estão preparadas para lidar? É outro problema, né? O Parkinson e o próprio Alzheimer também, né? A pergunta será que a sociedade... Você que é presidente, por exemplo, do LAGE, eu não sei se vocês têm muito caso lá no LAGE de Parkinson. Parkinson e Alzheimer. São doenças bem perversas. E vocês lá no LAGE, vocês têm esses casos? Temos sim. Dos idosos lá, a gente tem uma quantidade bem expressiva que tem esse problema. E talvez uma das razões deles estarem lá é por falta de condições da família para cuidar deles em casa. Será que não é não? Não necessariamente, porque tem vários que, vamos dizer assim, não é que adquiriram o Alzheimer lá, mas quando foram para lá não tinham. Não tinham, né? Não tinha. Pelo menos não era evidente. O Parkinson também não era evidente. Mas a família é um aspecto muito importante e eu gostaria justamente de falar ainda a respeito vamos dizer assim, da grande motivação nossa de, via público, de dizer da nossa associação, porque para poder ajudar através de conversas, de reuniões, de bate-papo, de parkinsoniano para parkinsoniano, como a gente imagina que é possível diminuir esse problema da família de um modo geral. A gente vai voltar para falar sobre a associação, que já me pediu ali o intervalo. A gente volta daqui a 2 minutos, aí vamos falar do que você está terminando agora, da associação em si. As suas motivações, que você já descreveu bastante. Vamos falar agora da associação em si. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Estamos retornando, conversando hoje com o Roberto. E agora vamos falar sobre a ASPA, Associação Síndrome Parkinsoniana em Nova Friburgo. Você já falou um pouco, mas vamos falar da motivação para a sua criação. E você já disse que nós temos muitos portadores, presumir portadores na região. Então, como diz o outro, existe público, entre aspas, para participar. Existe muita gente necessitando de um trabalho que você vai explicar agora os motivos da criação e que trabalhos são esses que vocês pretendem executar. Isso. Então, a associação partiu de uma ideia e da constatação da dificuldade tanto do diagnóstico como a dificuldade das pessoas que têm o Parkinson de receberem orientação para que elas tivessem uma vida normal, uma vida ativa, uma vida, vamos dizer assim, dentro do problema do Parkinson, produtiva ainda, que é possível, não é impossível, não. Então, o primeiro e mais importante ponto é, naturalmente, a gente estar diagnosticado e ter a medicação correta, né? Tanto a medicação correta como a proporção, quer dizer, tem pessoas que tomam mais vezes durante o dia, outros tomam menos vezes, né? Eu, por exemplo, tomo 4 vezes ao dia o levodopa. E tem um outro remédio que eu tomo de manhã, que é um partida rápida, porque o levodopa demora um pouco para fazer efeito. E à noite não precisa remédio, porque com o sono o organismo todo relaxa. Então não há necessidade do levodopa. Uma das coisas importantes é a alimentação. Porque muito tempo depois é que eu descobri que quem é muito carnívoro não é bom para quem tem Parkinson, porque os receptores da proteína animal são os mesmos que do remédio. E aí um interfere no outro. Então, na internet diz assim, tomar o levodopa e evitar de comer com carne logo imediatamente depois, entendeu? Mas não existe, assim, vamos dizer assim, uma espécie de um menu para quem tem Parkinson, né? A alimentação que o parkinsoniano deveria ingerir. Depois, outra coisa essencial, nós todos que já nos comunicamos com relação ao Parkinson, a gente é unânime em dizer que sem exercício físico não tem vida saudável no Parkinson. Não consegue. Mas exercício físico específico para quem tem Parkinson. Eu estou fazendo agora há uns 8 meses exercício físico, musculação específica para Parkinson, e como eu tinha te dito antes, eu tinha uma tensão nas escápulas e aqui que eu quase não conseguia dirigir, que eu não fazia esse movimento assim, ó. Não é porque doía, não, simplesmente não mexia. O corpo não porque ia. tudo isso, tentei com massagem, tentei com acupuntura, mas o exercício físico resolveu o meu problema. Tem que ser sincero, o exercício. E eu não acreditava muito, não. E olha que eu faço, por indicação,
Pilates, que também é muito bom, mas o exercício físico foi melhor. Mas a associação em si, como é que está? Vocês estão formando ainda? Ela já está formada? Ela já está nós atuando? estamos no início, mas nós já temos uma pessoa especializada para fazer exercício físico, tá? Nós já temos um psicólogo que vai dar atenção tanto para o parkinsoniano como para a família, porque é muito importante que a família entenda que é uma doença sem cura. Mas não é uma doença como o câncer, que tem prazo para terminar, ou que vai fazer a pessoa sofrer como quem tem câncer. É uma doença degenerativa. Que pode a pessoa ficar anos e anos. Pode levar 10, 20 anos, mas a família tem que estar consciente disso. Primeiro, para estar preparada para aquela fase que eu falei, que eu disse para as minhas filhas, né? Que um dia eu não vou mais reconhecer elas, eu vou olhar para elas e não vou saber quem é. Mas, por outro lado, a família não pode ser, tipo assim, querer carregar a gente no colo. Por quê? Nós não estamos... Não está inválido. Não estamos inválidos, a palavra é essa. Então, tem que ter aquele equilíbrio que a parte psicológica, de repente, vai ajudar. Temos também médico que vai ajudar não é de diagnosticar, mas vai ajudar as pessoas que não têm dinheiro para ir no médico, para pagar sei lá quanto de consulta, para ter a receita. Então, a gente vai arranjar a receita para a pessoa. Não a primeira, não sem ter sido diagnosticado. Ou seja, primeiro ele tem que ter um diagnóstico. Não, tem que chegar estar com lá... um diagnóstico, tem que estar acompanhado e tal. Mas, eu não tem como ir no médico esse mês e eu já comprei 6 vezes, então vai deixar a pessoa sem o remédio? Não, então... Ou a outra alternativa seria a gente comprar e doar o remédio para a pessoa. Porque tem gente que tem que escolher entre comer ou tomar o remédio. É verdade. Entendeu? Então, não é uma coisa simples. E depois, reuniões para a gente poder conversar entre nós, porque ninguém melhor do que eu, que estou com Parkinson, para poder dizer para você que também tem Parkinson, mas que você está descobrindo agora, ou você foi diagnosticado há pouco tempo, que a gente leva a vida normal. Mas a gente tem que ter algumas coisas que a gente tem que fazer. Vocês já têm a sede de vocês, local? Nós temos uma sede provisória que agora a gente não pode usar, que é ali aquela rua ali que passa por baixo da Sinimbu. Como chama aquela rua que eu esqueci agora o nome? Não é da São Bento? Da Igreja de São Bento. Ali tem a Avenida Campesina, Friburguense. É a Campesina. É aquela que sai ali da ali tem a AME, a Associação Médica Espírita. Sei. E eles nos cederam o espaço. Cederam, vamos dizer assim, o endereço, né? Porque agora a gente não pode ir lá. Mas a ideia é fazer reunião presencial, ter 1 dia ou 2 na semana para fazer exercício físico, entendeu? Se alguém pode fazer o exercício físico e pode contribuir para o pagamento, ótimo. Mas se tem uma pessoa que não tem condição, ela não vai deixar de fazer exercício físico porque não tem condição de pagar. E a assistência psicológica. A gente imaginou que essas 3 partes, agora no momento, seriam muito importantes. E as reuniões, para a gente bater papo, trocar as informações a respeito do que a gente sente, qual é a nossa carência. Mas eu posso te adiantar que uma das maiores carências, eu particularmente, que eu acho, é o seguinte, é encontrar um médico que eu possa dizer assim, daqui a 20 anos eu ainda vou estar com esse médico. Porque hoje eu não estou tão carente, mas daqui a 20 anos eu gostaria que a pessoa soubesse quem eu sou e saber que eu caminhei aquele tempo todo e tenho as minhas necessidades da doença, entendeu? Mas isso é muito difícil, porque tem alguns companheiros que já têm essa carência. Eles ficam meio... Sabe caminhão quando cai cachorro quando cai do caminhão de mudança? Cai, não sabe onde vai.
Pois é. Vocês têm, a associação já tem muito, você é um cofundador, mas você já tem muitos membros? Não temos muitos membros, não. Não temos porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa ideia foi sendo trabalhada. Nós temos uma página no Facebook, eu tenho procurado divulgar o Parkinson para ver se as pessoas nos procuram, porque qual é o caminho que vocês têm mais fácil de chegar a vocês hoje é via Facebook? Mas qual é o grande problema de nós não termos muita gente? Nós falamos logo no início. Uhum. É mais ou menos como sair do armário. Eu sei. Entendeu? E você colocou uma coisa que é fato. É fato. A gente vive num mundo que se a pessoa sabe que você pode se tornar improdutivo, você vai ser estigmatizado no local do trabalho, sim. Você vai chegar pelo seu chefe, pelo seu patrão, vai assim, isso aí vai me dar trabalho. Então, melhor não. Por isso, nós não temos ainda, e por isso que foi a ideia que eu conversei com você, que talvez, através da divulgação, das pessoas vendo que não é assim como elas pensam, como você falou quando era criança, aquele senhor que ficava assim e você tal. Ficar cheio de medo dele, achando que era uma coisa, era um pestilento, que era um maluco. E tem muita gente que eu sei que se... Eu sei porque eu estou falando, eu conheço uma pessoa que tem e ele se sente, de certa forma, um pouco rejeitado em alguns ambientes. Isso é fato. E eu tenho várias pessoas conhecidas que disseram assim, fulano, ciclano, eu tenho um parente, tenho um irmão, não sei o quê, eu vou conversar com ele. E nunca mais me retornaram. Ele tem Parkinson, foi diagnosticado, mas só a família sabe. É uma questão muito íntima, né? A pessoa tem que decidir se fala ou não. Não é só Parkinson, tem muitas doenças que as pessoas não gostam de falar que tem. De um modo geral, nós não estamos preparados para muitas situações adversas na vida. Tá? Eu mesmo tenho um problema que muita gente não sabe. Eu não tenho a visão nesse olho direito. Não tem problema nenhum em falar, mas não tenho. Tá? Não, então, o que acontece é que as pessoas não se sentem à vontade de falar e com esse constrangimento elas evitam se expor. Né? Elas podem imaginar, eu vou lá num lugar que não é público, mas é um lugar aberto, onde vão estar outros parkinsonianos, vai estar médico ou psicólogo, ou a pessoa que faz os exercícios físicos, e aí todo mundo vai saber que eu tenho Parkinson. Mas não é todo mundo, eu também tenho, então... quer dizer, são pessoas que irão dividir as suas dificuldades, vão dividir, digamos, até as suas alegrias, suas vitórias, porque eu tenho certeza que você hoje se sente muito melhor do que você mesmo diz, que quando você não podia nem dirigir para o lado, isso é um ganho para você. Muito. Esse fato de você botar a mão assim e não ficar, isso é um ganho. Então, querendo ou não, porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte, quando você tem uma doença, e a doença não tem cura, você tem, infelizmente, uma forma só de lidar com ela. É aceitar o fato e procurar lidar com a melhor naturalidade possível. Não tem outro jeito. Você mesmo está dizendo, não tem cura. Então, o parkinsoniano tem que aprender a conviver com ela e tentar amenizar os efeitos o máximo que puder, né? Nós estamos chegando ao final aí, já estou no último minuto. A ideia de fazer o programa, né, quando você me propôs, era trazer para o telespectador, a telespectadora da TV Zoom, que de repente tem um caso na família e não sabe que é um caso de Parkinson. E assistindo esse programa, pode ser que seja, você está me falando aí, você já me despertou um caso que eu conheço dentro da família, que eu vou ter que ter jeito de falar, mas eu vou alertar as pessoas, olha, pode ser isso, hein? E que eu não sabia. E olha que eu sou uma pessoa que eu leio bastante, mas não sou médico, né? Então eu não sei.
E não sabia. E tem muita gente que não sabe. Eu tenho certeza que esse programa está cumprindo seu objetivo, que é mostrar para as pessoas que existe uma doença que, como você diz, atinge muita gente e tem que ser diagnosticada e ser tratada. Então, eu agradeço primeiro o Johnny, mais uma vez, Johnny. Marconinho, hoje tem cervejinha, né? O bar está aberto, né? Ah, então tá bom. Valeu. Ô, Roberto, obrigado por você ter vindo. Tá? É um tema que não é fácil de tratar, mas eu tenho certeza que você, como paciente, mais uma vez reafirmando, aqui não são médicos falando sobre a doença, mas é um apresentador e um paciente. É isso. E acredito que a gente conseguiu dar o recado que se esperava e eu espero que seja útil aos portadores da doença de Parkinson e aos seus familiares do programa. Telinha para sua despedida. Eu espero também que seja útil. Nós fizemos um folheto e estamos com a pretensão de deixar esse folheto nos médicos neurologistas de Friburgo, para que as pessoas possam entrar em contato conosco, ou pelo Facebook, na ASPA, né? Ou pelo telefone que nós temos já. Você pode, inclusive, mandar para mim, de vez em quando, me dar uma lembrada, que eu falo aqui também. Tá ótimo. Sobre onde achar, né? Que eu achei ontem no Facebook. Uhum. Tá, eu achei no Facebook. Mas tem que despertar as pessoas a procurar. Exatamente. Bem, eu, como sempre, termino com a frase. Hoje eu vou me socorrer do escritor inglês que viveu entre os séculos XVIII e XIX, William Hazlitt. Ele diz o seguinte: o preconceito é filho da ignorância. O preconceito é filho da ignorância. Eu estou dizendo isso por quê? Porque muita gente não conhece a doença de Parkinson e, de certa forma, tem um preconceito, pelo menos contra pessoas que são portadoras de um dos sintomas, que é o tremor. Você falou que é um estigma, mas, no fundo, também tem um pouquinho de preconceito nisso. Então, fica essa informação. Quanta coisa nós somos preconceituosos apenas porque ignoramos. Eu sempre falo, ignorância, muita gente confunde ignorante com uma pessoa estúpida. Não, ignorância é ignorar. Eu, por exemplo, muita coisa que eu sei sobre Parkinson, eu aprendi desde o momento que você mandou aquele material e essa conversa de hoje. Eu sabia que a doença existia, mas aprendi bastante com as informações que você me mandou e com a conversa de hoje. Então, em relação ao Parkinson, já não sou mais totalmente ignorante. Mas eu também não tinha preconceito, porque eu também já era um pouquinho demais. Mas tem sim, tem muita gente que tem preconceito e fica essa frase. O preconceito é filho da ignorância para qualquer situação. Então, antes da pessoa falar alguma coisa, antes dela torcer o nariz, vê se ela não ignora o fato. E a partir do momento que ela conhece o fato, se ela não muda o pensamento. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.